O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus. A profissão da fé. Segunda sessão, os símbolos da fé. Este é o segundo vídeo do parágrafo 2, o Pai, do artigo 1, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vinde, Espírito Santo, e abrasai o meu coração de amor ao Pai. A Santíssima Trindade na doutrina da fé. A formação do dogma trinitário. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde a origem na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Encontra a sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como comprova esta saudação retomada na liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja preocupou-se com formular mais explicitamente a sua fé trinitária, tanto para aprofundar a sua própria inteligência da fé, como para a defender contra os erros que a deformavam. Foi esse o trabalho dos primeiros concílios, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e sustentados pelo sentido da fé do povo cristão. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de elaborar uma terminologia própria, com a ajuda de noções de origem filosófica. Substância, pessoa ou hipóstase, relação, etc. Ao fazer isto, a Igreja não sujeitou a fé a uma sabedoria humana, mas deu um sentido novo, inédito a estes termos, chamados a exprimir também, desde então, um mistério inefável, transcendendo infinitamente tudo quanto podemos conceber a nível humano. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou natureza, para designar o ser divino na sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na distinção real entre si. E o termo relação, para designar o fato de que a sua distinção reside na referência recíproca de uns aos outros. O dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho. O Filho, aquilo mesmo que o Pai. O Pai e o Filho, aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras, uma vez que não divide a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si
reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo a ambos. Quando falamos dessas três pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Com efeito, neles tudo é um, onde não há a oposição da relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. São Gregório de Nazianzo, também chamado o Teólogo, confia aos catecúmenos de Constantinopla o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de mais nada, guardai-me deste bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá a coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje, é por ela que daqui a instantes eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protetora de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, sem grau superior que eleve, nem grau inferior que abaixe. É de três infinitos a infinita connaturalidade. Deus integralmente, cada um considerado em si mesmo. Deus, os três considerados juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo à unidade sou reconduzido. As obras divinas e as missões trinitárias. Ó Trindade, luz ditosa, ó primordial unidade. Deus é eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Tal é o mistério da sua vontade que ele concebeu antes da criação do mundo em seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Quer dizer, a sermos conformes à imagem do seu Filho, graças ao Espírito Santo que faz de vós filhos adotivos. Este desígnio é uma graça que nos foi dada desde toda a eternidade, a qual procede imediatamente do amor trinitário. E este amor manifesta-se na obra da criação, em toda a história da salvação, depois da queda, e nas missões do Filho e do Espírito, continuadas pela missão da Igreja. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Assim como não tem senão uma e a mesma natureza, a Trindade não tem senão uma e a mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. No entanto, cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. É assim que a Igreja confessa, na sequência do Novo Testamento, um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, e um só Espírito Santo, em quem
são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Obra, ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina faz conhecer não só a propriedade das pessoas divinas, mas também a sua única natureza. Por isso, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum as separar. Todo aquele que dá glória ao Pai, faze-o pelo Filho no Espírito Santo. Todo aquele que segue Cristo, faze-o porque o Pai o atrai e o Espírito Santo o move. O fim último de toda a economia divina é o acesso das criaturas à unidade perfeita da bem-aventurada Trindade. Mas, já desde agora, nós somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Quem me tem amor, diz o Senhor, porá em prática as minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim para me estabelecer em vós, imóvel e pacífica, como se já a minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida e o lugar do vosso repouso. Que nunca aí eu vos deixe só, mas que esteja lá inteiramente, toda desperta na minha fé, toda em adoração, toda entregue à vossa ação criadora. Beata Isabel da Trindade. Resumindo, o parágrafo 2, o Pai. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai. Quer dizer que nele e com ele é o mesmo e único Deus. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho de junto do Pai, revela que ele é, com eles, o mesmo e único Deus. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira e pelo dom eterno do Pai ao Filho procede do Pai e do Filho em comunhão. Pela graça do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a participar na vida da Trindade bem-aventurada, para já na obscuridade da fé e depois da morte na luz eterna. A fé católica é esta: veneramos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância, porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma a divindade, igual à glória e coeterna à majestade. Inseparáveis no que são, as pessoas divinas são também inseparáveis no que fazem, mas na operação divina única, cada uma manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.